Templo dos 10.000 demônios. O demônio da ganância liderou o exército demoníaco e criou um templo feito de ouro raro, extraído perfurando as montanhas do inferno. Esse templo originalmente existia no topo da torre, mas depois da Terceira Guerra Divina Demoníaca, todo o resto das forças demoníacas, incluindo esse templo, foram expulsos do topo da torre. Os demônios foram exterminados, e esse lugar, que parecia aproveitar a paz, foi de repente atacado por um inimigo desconhecido, os intrusos, e foi eventualmente aniquilado. Os intrusos, que moviam até constelações com um poder que ultrapassava o dos deuses, aniquilaram todos os jogadores, e a torre se tornou um cemitério de jogadores. Vemos o prota chegando em uma porta, e uma tela aparece. O jogador Jong-Soo-un entrou no Templo dos 10.000 demônios. É a primeira vez que um jogador entra no Templo dos 10.000 demônios. Você atingiu um feito histórico. Você entrou no reino dos deuses como um humano. Você atingiu um feito incrível. Ele entra e vê o interior do templo, mas o teto treme, e ele sabe que não tem muito tempo. Ele usa sua habilidade, que é simplesmente ultra roubada. É uma seta que aponta para onde ele tem que ir. Foi assim que ele achou esse lugar. E a seta aponta para um lustre qualquer. Ele puxa o lustre, e uma porta secreta se abre, e ele se encontra diante de uma porta de ouro. Ele mostra uma chave que o líder da guilda dele lhe deu como pagamento. Eles achavam que aquela chave era inútil. Colocando a chave na porta, ele finalmente a abre, e uma tela aparece, entrando no cofre da ganância. Dentro, há muitos tesouros raros, mas ele quer um item específico. Ele ativa sua habilidade novamente e corre para um amontoado de ouro no canto. Ele cava esse monte de ouro e finalmente encontra o item que queria. O artefato do Deus do Tempo. A ampulheta de Cronos. Uma ampulheta que pode voltar no tempo. Ele pretende usá-la para voltar no tempo e impedir a guerra divina demoníaca. Subir à torre pessoalmente, impedir os intrusos e assim salvar a torre. Ele ativa a ampulheta. A ampulheta de Cronos foi usada. O tempo da torre está sendo revertido pela primeira vez. Tempo restante até que toda a areia caia. 9 minutos e 58 segundos. De repente, uma criatura cai do teto, e ele desvia a tempo. Ela o ataca, e ele desvia novamente. Ele se lembra de que ali só há armas de deuses, e pega o trovão de Zeus Astrape. Ele ataca a criatura, que é eletrocutada, mas o ataque não tem muito efeito, e a criatura o ataca de novo. Ele vê outra arma de um deus, a espada da destruição, e ataca a criatura novamente. Desta vez, causa muito dano, e a única parte que sobra tem a aparência de um javali. O javali o ataca, mas o prota sabe que a espada não vai funcionar. Então pega outra arma divina, lança radiante Brionac. A arma da deusa da luz, conhecida por perfurar tudo. Ele lança a lança e acerta o monstro em cheio, fazendo-o explodir. Uma tela aparece. Você é o primeiro jogador a derrotar um intruso. Você atingiu um feito histórico. A ampulheta de Cronos está ativando. O cofre da ganância colapsou. O cofre já não tem dono. O jogador que atualmente está dentro do cofre e possui a chave dourada, Jong-Soo-un, é agora o novo dono. A boca da gula foi destruída. O poder da gula foi concedido ao jogador Jong-Soo-un, que derrotou a boca da gula. A causalidade do jogador Jong-Soo-un está sendo revertida. Todas as suas habilidades estão sendo apagadas. A experiência ganha na torre está sendo apagada. Voltando ao tutorial. Na floresta, vemos várias pessoas desorientadas, sem saber como chegaram ali. Uma tela aparece para todos com a mensagem "Bem-vindo ao tutorial". A confusão só aumenta enquanto tentam entender o que está acontecendo. Entre eles está o prota, que, ao olhar ao redor, começa a questionar se ele realmente voltou no tempo. Em meio à confusão mental, ele decide se afastar das outras pessoas, até que alguém o agarra pelo braço, perguntando se ele sabia o que estava acontecendo. O prota reconhece o homem. Ele lembra que esse cara foi uma das primeiras vítimas no tutorial anterior. Alguém que foi de arrasta. O prota tenta acalmá-lo, mas o homem começa a gritar, questionando se aquilo era algum tipo de brincadeira. O prota permanece em silêncio, sabendo que, independentemente do que ele dissesse, ninguém iria ouvi-lo até que as ondas de monstros começassem e as coisas se estabilizassem. Logo, uma nova tela aparece. Tutorial. Capítulo 1. Adaptação. E tempo até a primeira onda de monstros. 4 minutos e 21 segundos. Com isso, a tensão aumenta entre as pessoas.
O prota comenta consigo mesmo que tudo estava acontecendo como antes, enquanto ele verifica suas habilidades. Ao ver uma nova habilidade chamada Autoridades, ele se lembra das mensagens que recebeu no cofre da ganância e se pergunta se pode usar aquele poder também. Ele ativa seu poder e um baú surge em suas mãos. Quando o baú se abre, vários itens aparecem. A respiração do dragão de fogo, Mjolnir, o martelo de Thor e as artes marciais do demônio celestial. Mais uma tela aparece. Tutorial. Capítulo 1. Adaptação. A primeira onda de monstros está começando. Se defenda dos monstros e prove sua existência. Lobos surgem e correm em direção ao grupo. O pânico toma conta das pessoas, que percebem que estão cercadas e acreditam que vão morrer. Nesse momento, o prota levanta a voz. Se não querem morrer, terão que lutar. Um homem grita de volta, perguntando como eles poderiam lutar sem armas. Outra pessoa intervém, perguntando se ele tinha uma ideia melhor, e o prota explica seu plano. Ele cuidaria dos lobos, enquanto os outros se concentrariam na defesa. Um homem grandalhão concorda com o prota, mas pergunta como ele planejava lutar. Mais uma vez, o prota abre o cofre da ganância e adquire as artes marciais dos 10 caminhos. Ele usa a habilidade e rapidamente derruba o primeiro lobo, eliminando-o. Em seguida, ele pula e acerta o chão com força, causando uma grande explosão que lança os lobos pelos ares. As pessoas ao redor ficam incrédulas, perguntando-se quem era aquele homem. O grandalhão também não acredita no quão forte o prota era. O prota sente algo queimando dentro dele, mas não é medo nem impaciência. Ele percebe que é distração e então pega a cabeça de um lobo, cravando-a no chão. Ele comenta consigo mesmo que seu corpo atual é fraco demais para seu estilo de luta habitual. Nesse momento, o prota sente que uma presença poderosa o observa. Uma nova janela aparece. A constelação do Corvo Curvado está olhando para você. Confuso, ele se pergunta o que era uma constelação, enquanto lembra que o Corvo Curvado era o verdadeiro dono original do Cofre da Ganância, também conhecido como Mamon. O prota sabe que esse é o deus da ganância e começa a temer que o deus tenha percebido que ele usou a ampulheta. Logo, outra mensagem surge. A constelação Corvo Curvado descobre traços de causalidade distorcidas ao seu redor. E a constelação Corvo Curvado concorda e se lembra da existência da ampulheta. Isso o deixa ainda mais nervoso, mas a próxima mensagem o surpreende. A constelação Corvo Curvado sorri. O prota fica confuso. O deus sabia que ele usou a ampulheta, mas não reagiu. Parecia quase como se o deus tivesse dado permissão para que ele continuasse. Pensando nisso, o prota decide testar outra habilidade. A boca da gula foi subjugada. A autoridade da gula foi concedida ao jogador Jeong Se-won. Ele estica a mão e grita: a autoridade da gula. Uma tela aparece dizendo: o alvo precisa ser designado. E ele aponta para um lobo. Autoridade da gula. Imediatamente, várias criaturas em forma de minhocas com dentes afiados surgem e devoram o lobo, não deixando nem ossos para trás. Uma nova tela aparece. Você consumiu um lobo marrom. Nutrientes absorvidos, força aumentada em 1, agilidade aumentada em 2. O prota percebe que, ao consumir corpos, seus status aumentam. Ele pensa que se puder usar essa autoridade livremente, conseguirá melhorar suas habilidades físicas em pouco tempo. No entanto, ele se pergunta se, assim como o deus da ganância, o deus da gula também notaria o uso dessa habilidade. Uma nova mensagem surge. A constelação do príncipe faminto para de mastigar a coxa do lobo e parece assustado. A constelação príncipe faminto abre sua boca como se fosse dizer algo, mas ao invés disso, enfia mais carne em sua boca. O prota fica confuso, mas percebe que o deus da gula parece estar satisfeito com o banquete. Ele aproveita a oportunidade e devora mais lobos, enquanto uma nova tela surge. A constelação príncipe faminto comemora pelo banquete repentino. O prota comemora ao ver que deu certo. Nutrientes absorvidos, força aumentada em 0,1, agilidade aumentada em 0,5. Os ganhos são menores, mas ele não se importa. Seu objetivo agora não é aumentar os status. Ele olha para o céu e pergunta se o deus da gula ainda está com fome. A resposta vem em outra tela. A constelação príncipe faminto baba, dizendo que isso era só a entrada. Com isso, o prota sabe que pode continuar usando a autoridade sem se preocupar. Finalmente, eles derrotam todos os monstros, e o grupo começa a comemorar. Uma nova tela aparece. Tutorial do primeiro capítulo. Adaptação. Vocês passaram com sucesso a primeira onda. Todos os participantes da onda receberam 50 pontos.
O prota olha para a multidão e percebe que ninguém se feriu. Na sua vida passada, muita gente havia ido de arrasta. Outra tela aparece, calculando contribuições individuais. Primeiro lugar, Jeong Se-woon, 220 pontos. Segundo lugar, Kang Han-chul, 80 pontos. Terceiro lugar, Yo Seo-ah, 40 pontos. Ele explica que durante o tutorial, os pontos de contribuição individual se acumulam, e quanto mais pontos, melhores são as recompensas. Além disso, as chances de serem escolhidos por uma constelação também aumentam. Naturalmente, o objetivo do prota é sempre o primeiro lugar. Apesar de terem passado pela primeira onda em segurança, ele percebe que precisa de uma arma. Embora ele possa usar o baú, nenhuma das armas divinas é adequada para seu nível atual. Então, ele decide procurar algo na floresta. Quando ele está prestes a dar mais um passo, alguém o chama. Uma garota pergunta para onde ele estava indo sozinho. O prota se pergunta quem ela é, mas sua voz lhe parece familiar. Então, ele se lembra. Yu Seo-ah, conhecida como Redemoinho, antes da regressão. Bom, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.